Oi, o nosso trabalho é sobre o racismo contra os afrodescendentes e as questões jurídicas atuais. Tá, a nossa hipótese é sobre a discriminação e a desigualdade que se sobrepõe ao direito. Então, desde o século XVIII, os negros eram tratados indevidamente e também considerados como objetos e inexistentes perante a lei. No Brasil, aproximadamente em 1860, as pessoas já viviam com uma ciência de raças e uma política migratória racial. O racismo ocorria por influência de fatores históricos, especialmente pelas teses darwinistas, que tinham como um axioma fundamental a desigualdade das raças, que era baseado na superioridade dos brancos europeus e na inferioridade dos demais. Então, após o final da escravidão, que ocorreu em mais ou menos 1888, o governo não tinha preparado nenhuma política inclusiva, o que prejudicou a ascensão dos negros e mulatos. E quase todas as alternativas que tinham nesse âmbito eram voltadas ao subemprego e à marginalidade social. E assim tornou evidente que havia uma negação desse problema racial. No início do século XX, ocorreram mudanças nessa estrutura social e econômica da população brasileira, mas elas eram insuficientes para gerar uma mudança profunda na realidade. E essas pessoas passaram de descendentes da população escrava para a maior parte da população pobre do país. E se nós compararmos essa situação com a realidade atual, vemos que a partir de dados do IBGE e do Ministério da Saúde, que foram calculados em 2016, aproximadamente 54% da população brasileira é negra e também a parcela com menor renda. Os autodeclarados pretos e pardos ainda são a maioria dos índices de analfabetismo e desemprego, e ainda compõem 73% da população e em estado de extrema pobreza. Então, o resto, que seria 37% da população, devido à classe social, educação, acesso à cultura, entre outros fatores, possuem melhores oportunidades. E ainda o mercado de trabalho, como mostra nesse gráfico, tem um índice de pessoas negras em cargos de liderança que são muito baixos. E isso resulta numa manutenção de um sistema excludente, todos esses dados que eu citei, que só poderia ser resolvido com uma adoção de políticas públicas para valorizar quem foi sistematicamente marginalizado e excluído dessa sociedade durante tanto tempo. Bom, eu vou citar dois casos que aconteceram no Brasil. O primeiro é do Tinga, do time internacional, que aconteceu dia 22 de outubro de 2005, e no decorrer do jogo, a torcida adversária xingou o jogador de macaco, imitando o animal. A decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva aplicou uma multa de 200 mil no clube adversário e tirou o mando de campo de 2 partidas. O segundo caso foi pela internet, foi contra judeus, negros e nordestinos em 2017. O homem se autodenominava skinhead e fez apologias de racismo contra essas raças. A decisão foi tomada pelo juiz da Terceira Vara Criminal de Brasília e condenou o réu a 2 anos de reclusão e 10 salários mínimos de multa. Bom, agora eu vou falar sobre as leis que tem na atualidade sobre o racismo. E várias leis foram criadas para combater o racismo, como a Lei 1390 e 7.437, só que elas não funcionaram muito na prática por não haverem punições suficientes para as pessoas não cometerem esses crimes. E elas sofreram alterações e foi criada a Lei 7.716, em 5 de janeiro de 1989, que torna o crime inafiançável e imprescritível e determina a pena de reclusão a quem tenha cometido o crime de discriminação ou preconceito. Só que mesmo assim, depois de anos dessa criação, da criação dessa lei, a gente ainda vê na atualidade muitos casos de racismo, porque muitas vezes não tem punições das pessoas que cometem. E outras leis que repudiam o racismo
são a Lei de Combate à Tortura, Lei de Combate ao Genocídio, Lei da Imprensa, Injúria Racial e Lei na área desportiva. Existem, atualmente, vários projetos de leis que são expostos pela Câmara de Deputados, que tem como prol instituir ações afirmativas para a população negra. Dois desses projetos de leis são um de 2020, que é do senhor Bira do Pindaré, que quer alterar a Lei de 1971 para inserir o artigo 41H. O artigo 41 diz que qualquer pessoa que injuriar alguém, ofendendo a dignidade, utilizando elementos como raça, cor, etnia, envolvido em uma partida esportiva ou em um recinto desportivo, irá sofrer penas como não poder voltar ao recinto desportivo por 5 anos, multa ou a perda do mando de campo do time nos próximos jogos. O outro projeto de lei de 2016 é da deputada Benedita da Silva, que ela visa instituir cotas para pós-graduação em concursos públicos da Câmara e ações afirmativas para a inserção de negros na publicidade governamental e para reserva de vagas em concursos públicos federais. Além do Brasil, teve vários outros países que sofreram com a discriminação racial. E as práticas e a ideologia do racismo são hoje universalmente condenadas pela ONU. Nos Estados Unidos, teve as leis de Jim Crow, que foram leis que impunham a segregação social no sul dos Estados Unidos, lá no século XIX. Elas foram as leis que exigiam a instalação separadas para brancos e negros em locais a partir da década de 1880. Em 1868, foi aprovada a 14ª emenda da Constituição, que garantia e protegia a igualdade dos cidadãos perante a lei. E depois teve a 15ª emenda, que foi ratificada a discriminação baseada em raça ou cor. Também teve as leis anti-miscigenação, que proibiram casamentos interraciais. E essas leis foram com o tempo derrubadas. Pode passar. Na Austrália, também tinha uma política da Austrália Branca, que era contra a imigração das pessoas afrodescendentes para a Austrália. O governo aprovou a lei depois da discriminação racial e tornou os critérios em seleção raciais ilegais depois de um tempo. Na Europa, teve a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e ao cidadão europeu, em seu artigo 21, e a proibição da discriminação por motivo de raça, cor ou origem étnica, em toda a Europa. Pode passar também. E na Venezuela, teve a Lei Orgânica, que foi esse ano, que foi contra a discriminação racial, e foi uma norma que promoveu a igualdade de direitos e liberdades. E ela tem por finalidade estabelecimento de mecanismo para prevenir, sancionar e eliminar o racismo em suas diferentes manifestações. E para concluir a questão das hipóteses, a gente pode afirmar a hipótese em si e dizer que, infelizmente, a discriminação e a desigualdade sobrepõem direito. Ainda que há diversas políticas públicas para combater o racismo, esperamos que em um futuro próximo, talvez, isso possa ocorrer, e em virtude de diversas iniciativas positivas que já observamos na realidade e algumas já citadas. Por fim, também tem uma afirmação que corrobora a nossa pesquisa, que é da presidente do Instituto de Pesquisa e de Ensino para o Desenvolvimento Social, Maria Aparecida de Laia. Ela disse em uma audiência que ocorreu em 2019, que tratava de diversos temas, entre eles o racismo. Daí ela disse que a violação dos direitos dos negros é um problema central nos direitos humanos do Brasil,
incluindo aspectos como a violência, encarceramento, acesso à saúde, inclusão dos jovens, no ensino e na prática religiosa. O racismo no sistema jurídico. A Constituição Federal declara que todos são iguais perante a lei, mas a desigualdade social ela é histórica e a discriminação social ela é permanente, pois faz parte da atual realidade brasileira. O funcionamento do sistema judiciário e do sistema de justiça tem como objetivo reiterar essas práticas racistas e discriminatórias. O instrumental normativo vigente ordena a igualdade de todos perante a lei, promovendo a igualdade material, que corporifica a igualdade formal e dispõe de aporte legal apto a processar todos de racismo sob qualquer modalidade. Eu falei um pouco disso.